O casamento do século. Cerimônia de Messi e Antonella recebeu celebridades e parou a Argentina há 9 anos. Há exatos 9 anos, a Argentina parava para acompanhar o que ficou conhecido como o casamento do século. A união entre Lionel Messi e Antonella Roccuzzo reuniu uma constelação de celebridades e transformou a cidade de Rosário no centro das atenções do mundo esportivo e social. O casal, que se conheceu ainda na infância, trilhou uma longa trajetória até o reencontro que culminou em uma história de amor celebrada por todo o país. É fascinante parar para analisar como 9 anos se passaram desde aquele dia em Rosário, e como a história de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo transcende a simples narrativa de um casamento entre uma estrela do futebol e sua companheira. Quando falamos de Lionel Messi, estamos falando indiscutivelmente de um dos maiores nomes da história do esporte mundial, mas é impossível dissociar o homem do atleta sem olhar para a figura de Antonella, a mulher que, ao contrário do que muitos possam imaginar, não surgiu no radar do craque quando ele já estava no topo do mundo, mas sim como uma testemunha silenciosa e constante de toda a sua ascensão. Nascido em 1987, em Rosário, Messi teve uma infância marcada por desafios físicos, como o déficit de hormônio do crescimento que quase abreviou seu sonho precocemente. E foi justamente nesse cenário, nos corredores da infância rosarina, que a trajetória dos dois se cruzou. Antonella, também nascida em Rosário, era prima de um dos melhores amigos de infância de Messi, Lucas Caglia, e dizem as lendas mais românticas da cidade que o pequeno Léo, ainda um menino tímido, escrevia cartas para ela com a promessa de que um dia, ela seria sua namorada. É uma história que parece roteirizada para o cinema, mas que encontrou na vida real os percalços da distância, quando Messi precisou se mudar para Barcelona ainda adolescente, deixando para trás não apenas sua casa, mas também esse primeiro afeto. A trajetória de Messi é amplamente conhecida, desde o famoso contrato assinado em um guardanapo de papel pelo Barcelona até a conquista de tudo que um jogador de futebol pode almejar. Mas o que chama a atenção é a manutenção da identidade pessoal em meio a esse furacão de fama global. Antonella seguiu seus estudos na Argentina, graduou-se em odontologia e posteriormente em comunicação social, mas a vida tinha outros planos. O reencontro, após a tragédia que abalou a vida de Antonella na juventude, foi o ponto de virada definitivo. A partir dali, ela se mudou para a Espanha e passou a ser o porto seguro de um homem que, embora fosse um gigante dentro dos gramados, precisava de alguém que o conhecesse antes de ser o Messi, antes de ser o melhor do mundo, antes de carregar o peso de uma nação inteira nas costas. Esse é o ponto que eu considero crucial para entender a longevidade da carreira dele. Enquanto muitos astros do esporte se perdem em excessos ou desvios de foco, Messi manteve um núcleo familiar extremamente rígido e discreto. O casamento em 2017 foi um reflexo disso. Para quem acompanhou de perto, não foi apenas uma festa de luxo, mas uma tentativa quase impossível de manter a normalidade em um cenário onde a segurança pública e a invasão de privacidade eram desafios constantes. Rosário parou sim, mas o que se viu ali foi a celebração de um ciclo que já durava anos. Lembro-me bem da cobertura da época, onde a imprensa internacional tentava encontrar fissuras, polêmicas ou grandes revelações. Mas o que encontrou foi uma união que já estava consolidada, com a presença dos filhos que já faziam parte daquela rotina. A correlação entre aquele casamento e o momento atual de Messi é absoluta. Se você observar a evolução do jogador desde então, ele passou por fases de muita pressão, como o hiato de títulos pela seleção argentina, a saída dolorosa do Barcelona e, finalmente, a redenção suprema na Copa do Mundo do Catar. Em cada uma dessas etapas, Antonella esteve no centro da imagem, sendo não apenas uma espectadora, mas o suporte emocional fundamental para que ele pudesse lidar com as frustrações que a carreira de alto nível impõe. Na minha visão, o que torna esse casal um fenômeno cultural é o quanto eles fogem do estereótipo do casal mediático de celebridades. Eles não vivem de polêmicas fabricadas, não usam um relacionamento como alavanca de marketing de forma agressiva e cultivam um círculo de amizades que, em grande parte, se mantém desde o início da carreira. Isso é raríssimo. Na televisão e no entretenimento estamos acostumados com casamentos que duram o tempo de um contrato de publicidade ou de um reality show, e ver Messi e Antonella completando quase uma década de união oficial, e muito mais de convivência real, envia uma mensagem sobre valores. Existe algo de muito humano em observar o Messi, depois de levantar uma taça de Copa do Mundo ou receber uma bola de ouro, correndo em direção à sua família antes de qualquer outra pessoa. Isso mostra que para ele, o sucesso profissional nunca foi o fim,
mas o meio de garantir que aquela vida simples que começou em Rosário pudesse ser preservada. Eu particularmente acho que o cenário do futebol moderno tem muito a aprender com a forma como Messi geriu sua vida pessoal. Muitas vezes, o público confunde o jogador de futebol com a sua aura de invencibilidade, esquecendo que por trás do craque existe um indivíduo que precisa de estabilidade para performar. Se Messi continuou competindo em alto nível mesmo após atingir todas as marcas possíveis, é porque ele teve a inteligência emocional de construir esse alicerce. O casamento de 9 anos atrás não foi um evento isolado ou apenas uma festa cara, foi a formalização de uma parceria que permitiu que ele se tornasse o que se tornou. Muitas vezes analisamos o desempenho técnico, a precisão do chute, a visão de jogo, mas negligenciamos o fator humano. O fato de terem conseguido manter a discrição em um mundo que exige exposição constante, em uma era onde as redes sociais devoram a intimidade de qualquer pessoa pública, é talvez o maior feito deles, tão difícil quanto ganhar um título mundial. Olhando para trás, o casamento de 2017 representa a transição de Messi de um garoto prodígio para o patriarca de uma dinastia esportiva que hoje, já vemos os reflexos nos seus filhos. Aquele dia em Rosário foi o momento em que o mundo parou para validar que mesmo no topo da hierarquia global do esporte, é possível manter laços com a sua origem. Isso, para mim, é o que realmente importa. A Argentina, que vive tantas divisões e crises, encontrou em Messi e Antonella uma espécie de porto seguro simbólico. Eles são a prova de que o sucesso não precisa vir acompanhado do distanciamento da realidade ou da perda de identidade. Enquanto muitos buscam ser maiores que o mundo, eles apenas buscaram ser felizes dentro da bolha que criaram, e é por isso que mesmo depois de 9 anos, essa história continua a despertar tanta curiosidade e admiração. É uma lição de consistência em um mundo que valoriza a efemeridade. E no fim das contas, a grande história não é o casamento em si, mas a capacidade de ambos de não terem se deixado corromper pelo gigantismo do nome Messi. É uma trajetória de fidelidade, não apenas entre os dois, mas a própria essência de quem eles eram quando tudo ainda era apenas um sonho de criança, lá atrás, nas ruas de Rosário. Ei, você aí. Sim, você mesmo. Se esse vídeo apareceu para você, fica comigo aqui só mais uns segundos. Prometo que é rápido. Eu passei aqui só para dizer obrigado. Obrigado mesmo por você assistir meu vídeo. Ou por estar aí desse lado da outra tela e fazer esse canal existir. Agora deixa eu te pedir um favorzinho, daqueles bem honestos. Se inscreve no canal. É simples para você, mas faz uma diferença gigante para mim. E comenta alguma coisa, vale tudo. Se você não souber o que você vai escrever, manda seu nome, a cidade de onde você está assistindo, pode ser cidade, estado ou país. Eu leio e fico feliz de verdade. Obrigado por estar aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Eu falo da Bahia